Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Paranapanema sobre os resultados do segundo trimestre de 2022. Caso alguém necessite de uma cópia do release de resultados, por favor, dirija-se ao link de investidores da Paranapanema no endereço https://ri.paranapanema.com.br. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço https://ri.paranapanema.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Paranapanema, que serão respondidas após o término da conferência. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Paranapanema, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Paranapanema. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Paranapanema e podem conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais condições futuras. Estão presentes hoje conosco o senhor Luiz Aguiar, diretor-presidente, o senhor Igor Taparelli, diretor financeiro e de Relações com Investidores, e a senhora Priscila Versati, diretora jurídica. Ao final, a teleconferência estará aberta para a sessão de perguntas e respostas. Mas gostaria agora de passar a palavra para a companhia, que iniciará a apresentação. Por favor, podem prosseguir. Bom dia a todos. Vamos passar, é o Luiz Aguiar falando, sou diretor-presidente da Paranapanema. Vamos passar aqui, primeiramente, o slide número 3, dos principais destaques do segundo trimestre de 2022. O primeiro ponto é o forte empenho da companhia na geração de operacional de caixa. Nós geramos, no semestre, 164 milhões de reais, sendo a geração positiva de 6 milhões no segundo TRI, foi 10 milhões acima do que nós conseguimos realizar no segundo TRI de 2021. Esses 164 milhões do semestre representam 155 milhões de reais acima do acumulado nos 6 meses do ano anterior. No segundo ponto que eu gostaria de destacar, foi o pagamento, a execução do pagamento da segunda parcela de juros e principal da dívida que foi estruturada no final de dezembro, no valor de 25 milhões de dólares, em conformidade com o cronograma de pagamento definido pelo acordo global assinado com os credores. Esse pagamento teve como fonte o uso da geração de caixa próprio e também da venda de ativos não operacionais. Partindo para o terceiro ponto dos destaques, a nossa disciplina continua em redução de custos, a despeito da inflação na casa dos 2 dígitos. Nós fomos capazes de reduzir os custos fixos e somados com a ociosidade da empresa em 4% na comparação do segundo TRI de 2022 com o segundo TRI de 2021. E por último, é importante também dizer, no último ponto desse destaque, que é o aumento da utilização da matéria-prima reciclável no nosso processo produtivo, que passou de 21,9% para 26% no segundo TRI, mostrando aí o nosso foco na reutilização dos recursos. Posto isso, eu gostaria de passar então a palavra para o Igor Taparelli, que vai detalhar um pouco desses resultados, e ao final eu fico à disposição de vocês para que a gente possa interagir com perguntas e respostas. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pela presença na teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2022 da Paranapanema.
Aqui quem fala é Igor Taparelli, diretor financeiro da companhia. Vou dar sequência aqui à apresentação do Luiz Aguiar. Bom, para quem está seguindo o material disponibilizado, vamos para o slide 4. Como o Aguiar comentou, o principal foco aí da empresa no segundo trimestre foi a geração operacional de caixa, e aqui a gente vê no slide 4 como se apresentou o mix de vendas da empresa em percentual da receita líquida no período, né? Houve um crescimento de cobre primário, de venda de cobre primário, de 33,8%, né? Representou 33,8% no segundo trimestre de 2021, para 37,1% do total da receita líquida no segundo trimestre de 2022, o que proporcionou um giro mais rápido do estoque, contribuiu para a melhoria do ciclo de conversão de caixa da empresa e geração operacional de caixa, mas, por outro lado, a gente vai ver nos slides à frente também impactando negativamente a rentabilidade da empresa no período. Dando sequência ao slide 5, onde é apresentado o volume de vendas da empresa no segundo trimestre de 22 em comparação com o segundo trimestre de 2021. Aqui nós estamos falando em toneladas, né, em 1.000 toneladas. Então, segundo trimestre de 2021, tivemos aproximadamente 24,3 mil toneladas de vendas, e no segundo trimestre de 2022, 16,2 mil toneladas, uma queda de 33%, basicamente impactado pela restrição de capital de giro da empresa, além também da parada de manutenção programada que teve início ao final de junho de 2022. Dando sequência no slide 6, e dando sequência também à nossa disciplina e controle de despesas e custos na companhia, a gente apresenta a evolução das despesas com vendas gerais e administrativas, os SG&As, do segundo trimestre de 2022, onde houve de 2021, né, do segundo trimestre de 2021 para 2022, um aumento de 3% nas despesas com vendas gerais e administrativas, apesar do impacto inflacionário de aproximadamente 12% no período. Então, a empresa conseguiu mitigar grande parte do impacto inflacionário nesse período em termos de SG&A. E seguindo para o slide seguinte, do mesmo modo e tendo essa mesma indicação de inflação no período, próxima a 12%, conseguimos reduzir os custos fixos, que incluem a ociosidade da empresa, né? Do segundo trimestre de 2021 de aproximadamente 125 milhões para 120 milhões no segundo trimestre de 2022, uma redução de 4% ano contra ano, né? Seguindo para o slide 8, e principal foco da companhia no trimestre, tivemos uma geração de caixa operacional positiva de 6 bilhões de reais, o que representou uma melhoria de 10 milhões de reais em relação ao segundo trimestre do ano passado, e acumulado no ano já atingimos a marca de 164 milhões de geração de caixa operacional positivo, que proporcionou, juntamente com a monetização de ativos não operacionais, o repagamento da primeira e da segunda parcela da dívida durante esse ano. Slide 9 é apresentada a evolução do EBITDA ajustado, onde no segundo trimestre de 2022 a empresa fechou com um EBITDA ajustado de negativo de 123 milhões de reais, impactado principalmente pelo que já foi apresentado alguns slides atrás, na redução do volume de vendas e também no mix de produtos para melhor geração de caixa. E por último, e não menos importante, a gente apresenta a evolução da utilização da matéria-prima reciclada na companhia, que teve uma elevação de 21,9% no segundo trimestre de 2021, para 26% agora no segundo trimestre de 2022, mostrando a clara preocupação e inserção da empresa na economia circular. Eu agradeço e passo agora à sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Senhoras e senhores,
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, *2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem do webcast, de Germano Lamon. A recente desvalorização do cobre no mercado internacional favorece a companhia PMAM em seu custo de aquisição de matéria-prima? Isso pode alterar a estratégia do mix de vendas? Germano, obrigado pela pergunta, Aguiar falando. Realmente você tem razão, quer dizer, o custo de aquisição da matéria-prima reduz, né? O nosso mesmo capital de giro, a gente consegue comprar mais minério e produzir mais, mas não necessariamente implica na mudança de estratégia de mix de vendas, tá? Não é uma coisa, não implica a outra, tá? É evidente que com maior volume, né, dado que a gente consiga comprar mais matéria-prima, é natural que a gente consiga produzir um mix mais qualificado, mas não necessariamente essa é a direção única, tá? O que a gente vai fazer no próximo, na nossa avaliação é tentar ao máximo agregar valor ao nosso mix, de forma que a gente consiga retomar a rentabilidade, tá? Especialmente na também exportação de coprodutos, que a gente espera ter aí um volume bem maior no próximo trimestre. Obrigado. Lembrando que para fazer uma pergunta, digitem *1. Para retirar a pergunta da fila, *2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa próxima pergunta vem também do webcast, de Márcio. O acordo foi realizado em dezembro e até agora a utilização ainda está super baixa. Pode explicar o que aconteceu e qual é a previsão para o futuro? Boa pergunta, Márcio. Nós tínhamos a expectativa realmente de ter elevado o volume de produção com maior capital de giro nesse trimestre. Não foi possível. Existe vários aspectos aí relacionados a isso, especialmente questões relacionadas a taxas de juros, né? E que todos estamos vendo aí uma elevação grande da taxa de juros no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Esse é um aspecto que reduz essa capacidade de emprestar, de fornecer funding para as operações industriais como um todo, né? Não só no caso nosso especificamente, mas a nossa luta aqui continua. Nosso objetivo é realmente obter mais capital de giro, seja de fornecedores, seja de traders, seja de instituições financeiras. A gente continua muito focado nisso. O que a redução do custo da matéria-prima, como já foi falado anteriormente, melhora essa situação, né? Sem sombra de dúvida. Uma coisa é você ter o cobre a 10 mil, a outra é você ter o cobre a 8 mil dólares por tonelada. Foi uma queda importante e isso pode favorecer, sim, no futuro que a gente possa aumentar a escala da produção. Obrigado pela pergunta. Por favor, aguardem enquanto coletamos mais perguntas. Lembrando que para fazer uma pergunta, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, *2. Por favor, aguardem. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas.
Gostaria de passar a palavra à companhia para as considerações finais. Por favor, podem prosseguir. Gostaria de agradecer a presença de todos e espero encontrá-los no anúncio do resultado do terceiro TRI do corrente ano. Muito obrigado. A teleconferência da Paranapanema está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham todos um excelente dia e obrigado por usarem a Chorus Call.